Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai falar sobre saúde. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a boa alimentação, dicas de alimentação saudáveis. É claro que nós estamos nessa fase de mudança de estação, então alguns cuidados precisam ser observados. Hoje nós trouxemos um especialista para falar sobre este assunto, é justamente a Cíntia Antonácio. Ela é mestre em nutrição humana pela USP e também é consultora da Equilibrium, uma empresa especializada nesta área aqui em São Paulo. Cíntia, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde para você. Boa tarde. Cíntia, nós estávamos comentando, inclusive na abertura, sobre essa mudança de estação, né? Saímos há pouco do verão, estamos no outono, mas hoje, por exemplo, está um dia bem quente aqui em São Paulo. Nessa mudança toda, no que a gente precisa se concentrar exatamente? É comum que as pessoas nessa época do ano comecem a abandonar um pouco todo aquele cuidado, às vezes até aquela rigidez imposta pela dieta do verão e por tudo que motiva elas a cuidar mais. E aí já começa, né, as padarias a oferecerem um pouquinho de sopa, a comprar vinha Páscoa com mais chocolate. Então elas tendem a consumir alimentos mais densos em calorias, que na verdade fazem parte desse momento da estação, mais fria, mas não pode abandonar, né? Não pode abandonar tudo aquilo que a gente recomenda como nutricionista para uma dieta equilibrada, que aí são as frutas, as verduras, as saladas. Tornar esses pratos, de repente, mais quentinhos e brincar um pouco com essa questão da temperatura, do sabor. Por exemplo, ao invés de comer muita salada, você pode consumir mais legumes quentes, refogados, transformar em sopa. Nesse momento a gente fica mais em casa. Então é comum as pessoas quererem alimentos mais confortantes, né? Até existe um termo para isso, que são as comfort foods, né? Os alimentos confortáveis. E que aí entram todas essas sopas, os caldos, as receitas mais caseiras, aquela alimentação que agrada muito a família como um todo. E, por exemplo, no caso das frutas, né, que a gente geralmente esquece, que tem muito a ver com suco, salada de fruta do verão, mas a gente pode tornar, mesmo nesses dias mais frios, ela mais atrativa. Uma banana caramelada ou assada de forno com um toque de açúcar, uma bola de sorvete, por exemplo, é um alimento que agrada, é docinho, é o quente misturado com gelado, dá para preparar facilmente em casa. Então isso são dicas que podem tornar a alimentação mais prazerosa, mais gostosa nesse período da estação. Com certeza. Agora, Cíntia, nós estamos a pouquíssimos dias da Páscoa, né? Mesmo quem procura manter uma dieta bem equilibrada, acaba de vez em quando saindo um pouco desse controle, justamente se perdendo um pouquinho nessa época de Páscoa, né? Como é que a gente pode consumir o chocolate de uma forma tranquila, prazerosa e sem ganhar uns quilinhos a mais? Primeiro é o acesso. Então não tenha muito acesso a ele. Então já compre ovos ou chocolates de Páscoa menores, priorizando mais o sabor. Agora a gente tem acesso a, né, várias inovações, com castanha, com brigadeiro. Então priorizar a qualidade, né, o sabor, a gastronomia desse chocolate, ao invés do excesso, da quantidade. Então seleciona bem, escolhe aquele que você quer comer, que mais te agrada, você tem mais curiosidade e degusta com prazer. Então, procura não comer o chocolate desde hoje, amanhã, né? Mas reservar ele para o final de semana mesmo, para o sábado, domingo. Sobrando os ovos de Páscoa, porque ganhou uma quantidade maior, distribui. Não mantenha aquilo em casa, porque a exposição aos guloseimas levam a gente a consumir mais. Agora, no caso de quem tem criança, por exemplo, é muito complicado, né? Uma saída como essa, né? Como é que você administra isso com as crianças? Eu acredito que a criança precisa de educação. E nessa educação, no momento da Páscoa, vale a negociação. Então, acho que é ter limite, mas ao mesmo tempo também valorizar, porque é um momento que a gente demonstra afeto, muitas vezes, com essa troca dos ovos, é tradicional, as crianças esperam isso, então não dá para privar ou trazer alguma coisa muito pesada para essa época gostosa. Então, eu recomendo sempre que os pais negociem com os filhos. Então, ele também tem que escolher aquele que ele mais gosta, tem horário para comer, e procurar também trabalhar com essa generosidade, né? Então a criança ganhou uma quantidade maior, porque todo mundo quer mimar aquela criança, consegue distribuir para outras pessoas, entender que algumas pessoas não tiveram acesso àquilo. E aí com isso eu acho que eles acabam valorizando mais também a qualidade do que a quantidade. Sim, já que a gente está falando exatamente de chocolate, muitas pessoas gostam de uma sobremesa, mas não necessariamente do chocolate. Nessa época, para quem está pensando em um regime, mas gosta lá de um docinho de vez em quando, que tipos de alternativas essa pessoa teria? O docinho é aquele que sempre cabe, mesmo quando se come a mais, né? E não só na Páscoa, mas em momentos comemorativos, ou mesmo no final de semana,
onde as pessoas se reúnem ao redor da mesa, a sobremesa ela é sempre um ponto que eu acho que fecha com louvor, né, a refeição. E aí é preciso muito inteligência mesmo. Nesse momento agora de inverno, as pessoas tendem a comer sobremesas mais quentes, os tais bolinhos quentes, cheios de calda, e isso já tem um valor calórico muito elevado. Então eu volto a falar, como nutricionista, mostrar que alimentos nutritivos de menor valor calórico podem também ser saudáveis e saborosos. Então uma pessoa que está controlando o peso, não quer abrir mão da saúde, mas também quer alguma coisa gostosa, eu sempre recomendo trabalhar as frutas de uma forma diferente. Então, por exemplo, morangos, se você colocar eles para cozinhar e virar uma calda grossa, com um pouco de açúcar mesmo, ou adoçante, a própria banana ao forno, o abacaxi fatiado, grelhado com um pouco de mel, são frutas mais quentinhas, saborosas e que com uma bola de sorvete quebra aquela questão de você trazer só a fruta. Então você tem aí isso pode gerar uma sobremesa infinita, né? Porque você pode mesclar a manga grelhada com um sorvete mais cítrico, ou uma bola de sorvete de chocolate com uma banana caramelada, que faz todo sentido. Então isso você pode variar e é uma forma de a gente comer mais fruta nessa estação mais... E a bola de sorvete, por exemplo, não impacta na quantidade de calorias? Não, porque sorvete, primeiro, que eu acho que é um alimento que penetra todas as famílias, todo mundo gosta, da criança ao adulto, né? Todo mundo gosta bastante, e ele composto dentro de uma refeição, uma bola, né, razoável de sorvete na sobremesa, ele traz muito sabor doce, que agrada as pessoas, e um valor calórico mais baixo. Você tem aí em torno de 60 calorias com uma bola de sorvete, no máximo 100 calorias, né, se a bola é mais recheadinha, e isso não impacta, isso é um valor calórico completamente cabível para uma sobremesa, principalmente quando você pensa que você vai consumir acompanhado de uma fruta. Hoje nós estamos conversando com a Cíntia Antonácio, ela é mestre em nutrição humana pela USP, também é consultora da Equilibrium Consultoria. Hoje nós estamos falando sobre alimentação saudável, nessa mudança de estação, verão, outono, o inverno daqui a pouco se aproxima também. Hoje estamos dando algumas dicas também para você. Se você nos acompanha por nossas redes sociais, você pode encaminhar a sua pergunta para nós, que nós a repassaremos para a nossa convidada. Espero que você continue conosco, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre saúde com a nossa convidada. Até já.